Olá, tudo bem com você? Meu nome é Dionei. Deixa eu me apresentar exatamente, né? Quem que eu sou? Sou o professor Dionei Cardoso e eu vou dar aula esse ano para a turma de vocês com a disciplina de matemática. Tudo bem? Gente, vocês, obviamente a maioria eu acho de vocês já deve ter feito a primeira série aqui na Escola José Bonifácio, né? E acho que não deve me conhecer, né? Porque eu sou o professor que estou entrando novo agora na escola nesse ano. Eu me efetivei aqui também com uma carga horária de 10 horas aqui nessa nossa escola. Então eu estou entrando agora também novo aqui na nossa escola, certo? Então eu vou dar aula para vocês e para também duas turmas de terceira série, gente. Então, de novo, meu nome é Dionei Cardoso, eu sou natural de Indaial, na verdade eu moro em Indaial, eu trabalho também em Blumenau, numa escola da rede privada de Blumenau, e também agora aqui na Escola José Bonifácio em Pomerode. É uma pena, né, que nós não possamos nesse momento estarmos tendo aula no presencial por conta da reforma que está acontecendo aqui na escola, né, na cozinha ali, mas se tudo der certo, eu acho, dentro de pouco tempo a gente pode estar no presencial, pelo menos naquele rodízio que o Estado vem organizando, né? Mas então, enquanto nós não conseguimos iniciar as nossas aulas de forma presencial, nós vamos movimentá-las, né? Nós vamos organizar essas aulas de modo que elas possam acontecer de maneira remota, de uma forma mais ou menos parecida, né? Como vocês já tiveram no ano passado, certo, gente? Agora eu sei que vocês estão no segundo ano, é uma outra pegada, é um conjunto de conteúdos assim um pouco diferentes, né, daquilo que vocês viram no ano passado. A gente vai inclusive começar esse ano estudando alguns conteúdos referente ao tema de trigonometria, certo? Trigonometria é o estudo de triângulos, então ângulos, né, e triângulos ali de dentro, as razões trigonométricas, trigonometria. Então é a partir desse conteúdo que nós vamos iniciar o nosso ano letivo, tá bom, pessoal? As nossas aulas, vocês já meio que viram, né, como é que vão acontecer aqui as nossas aulas. Nós vamos ter na primeira semana sempre a postagem de material, videoaulas, conteúdos, exercícios. Na segunda semana eu vou disponibilizar para vocês a correção de exercícios, a correção de tudo que nós fizemos na aula anterior. Está disponível para vocês tirarem as dúvidas. E na nossa terceira semana sempre de aula, nós temos a nossa avaliação, certo? Que ela vai ser definida ali a cada planejamento, vocês vão ficar sabendo mais ou menos como ela vai funcionar, ok? Pessoal, eu gosto de gravar algumas videoaulas, tá? Então vocês vão me ver aqui com bastante frequência no decorrer desse ano, enquanto pelo menos, né, nós estivermos no remoto. Eu de vez em quando vou gravar aqui sim alguma videoaula para vocês, que eu acho que é importante que vocês tenham, né, esse contato comigo, né, enquanto professor, por mais que a gente não possa estar juntos no presencial, tá bom? E como que vão funcionar então essas minhas videoaulas que eu estou gravando aqui, né? Porque vocês devem estar vendo, eu estou num dos quartos aqui da minha casa, né? Mas enfim, gente, olha só, deixa eu mudar aqui para vocês, né? Vocês vão ver exatamente como é que é. Olha só, eu tenho aqui a minha tela, né? Agora eu tenho que olhar para outra câmera. Vocês estão vendo a tela do meu computador e aqui na minha tela eu tenho uma mesa digitalizadora. Então eu tenho uma caneta, eu tenho aqui uma pequena louça onde tudo que eu escrever aqui, ó, vai aparecer aqui na tela para vocês, certo? Então isso vai facilitar um pouquinho o nosso trabalho. Eu já deixei aqui um esqueleto da nossa aula já mais ou menos preparada, né, para a gente começar, eu revisar algumas coisas, mas eu vou escrevendo aqui por cima, eu vou fazendo alguns comentários, dentre outras coisas, tá bom? Então, gente, eu já gostaria de começar essa nossa aula de hoje trabalhando com vocês alguns temas mais específicos, certo? Deixa eu só ver aqui se nós estamos gravando, tá tudo certo, acho que tá ok. Então, pessoal, na verdade, assim, o estudo da trigonometria, né, ela tem a ver com o cálculo envolvendo triângulos, tudo que envolve ângulos e triângulos, certo? Então, para a gente começar, pessoal, a nossa
Perdão. Para a gente começar a nossa aula, eu gostaria de relembrar junto a vocês o conceito de triângulo retângulo, certo? A gente então vai começar vendo isso. Vejam só, pessoal, aqui eu tenho desenhado um exemplo de um triângulo retângulo. E o que seria o triângulo retângulo? É aquele triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó, esse quadradinho e o pontinho no meio? Aqui nós temos, né, o pontinho e aqui nós temos esse quadrado, esse retângulo. Isso indica que aqui, ó, existe um ângulo de 90 graus, certo? Aquelas quinas que nós temos. Quando a gente olha para o chão da parede, né, onde o piso do chão encontra com a parede, ali nós temos uma quina de 90 graus. Então, sempre que nós temos um triângulo onde dentro dele tem um ângulo de 90 graus, este é um exemplo de um triângulo retângulo, tá bom? E esses triângulos retângulos, gente, eles podem aparecer deixa eu desenhar aqui mais bonitinho, né? Eles podem aparecer de diversas formas. Eu posso ter ele assim, ó, deitado, certo? Ó, lembrando, o ângulo de 90 graus ele sempre vai estar indicado aqui por esse pontinho. Eu posso ter ele mais ou menos como está desenhado aqui, ó, naquele meu desenho. Aqui eu tenho o meu ângulo de 90 graus. Eu posso ter o ângulo de 90 graus para cá, certo? Tem aqui o meu ângulo de 90 graus. Eu até posso ter ele mais ou menos assim. Então, todos esses desenhos que eu estou fazendo aqui são exemplos de triângulos que possuem um ângulo de 90 graus, tá bom? Ó, vocês estão vendo aqui, onde eu estou fazendo 90 seria aonde eu tenho os ângulos referente a 90 graus, tá bom? E o que acontece, pessoal? Todo triângulo ele vai ter 3 lados, certo? Todo triângulo, né? Ele tem 3 ângulos e automaticamente ele também vai ter 3 lados. E os triângulos retângulos, gente, esses lados, eles têm nomes especiais. Nomes especiais. O primeiro nome que nós temos é a hipotenusa. O que será que é a hipotenusa, né? Para quem não lembra. Gente, a hipotenusa, ó, é o que eu estou fazendo aqui em rosinha. É esse lado do triângulo que fica na diagonal. Ele é sempre o lado oposto ao nosso ângulo de 90 graus. Então, se o ângulo de 90 graus ele está aqui, ó, a hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ok? Então, essa diagonal é a nossa hipotenusa. E os dois lados, esse que fica na horizontal, que fica deitado, e o outro lado que fica em pé, eles são chamados de catetos. E os catetos, então, são os lados que formam o ângulo de 90 graus que nós temos aqui. Ok, gente? Esses catetos, ó, aqui nós temos um cateto. Estão vendo aqui que eu estou fazendo em azul? Ó, esse seria esse lado aqui de baixo. Deixa eu só endireitar ele um pouquinho aqui no desenho. Opa. Não consegui endireitar. Mas, enfim, ele acaba ficando aqui, né? Aqui fora. Então, nós temos aqui esse... Agora acho que eu vou conseguir. Isso. Ó, aqui eu tenho, então, um cateto, nesse que está em azul. E eu posso ter... Eu vou ter, no caso, né? O outro cateto para cá, ó. Também. Então, esses lados que estão em azul, eles estão formando o ângulo de 90 graus aqui. Eles fazem a nossa quina do nosso triângulo, né? Então, esses dois são os catetos e o lado que fica no outro, né? O terceiro lado desse triângulo, ele é chamado de hipotenusa. Tudo bem? Então, nós temos a hipotenusa e 2 catetos, certo? Então, minha gente, agora entra o que eu gostaria de começar a estudar com vocês. Deixa eu só tomar uma aguinha primeiro. Nós temos, então, gente, o nosso primeiro assunto que a gente vai trabalhar é o Teorema de Pitágoras. Eu imagino
que vocês já devem ter ouvido falar, talvez até já estudaram acerca do Teorema de Pitágoras, né? O Teorema de Pitágoras, gente, ele fala o seguinte, olha só o que diz o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nós utilizamos esse Teorema de Pitágoras quando nós conhecemos as medidas de dois lados do triângulo e nós queremos calcular a medida de um terceiro lado. Então, quando a gente conhece dois lados e quer calcular a medida do terceiro. Para ficar mais fácil da gente decorar a nossa fórmula, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que a hipotenusa, eu estou chamando ela de A. Então, aqui é onde ficaria o A, né? Aqui onde ficaria a hipotenusa, eu estou chamando ela de A, para ficar mais fácil da gente entender. E os catetos, pessoal, estou chamando de B e de C. Então, A é a hipotenusa, B e C é o cateto. São os meus catetos. Então, o Teorema de Pitágoras diz o seguinte, ó. A minha hipotenusa elevado a 2 é igual ao meu cateto elevado a 2 mais o outro cateto elevado a 2. Lembrando, né, que quando eu tenho um número elevado a 2, por exemplo, 3 elevado a 2. O que significa 3 elevado a 2? Não é 3 vezes 2. É 3 vezes 3 duas vezes. O que vai dar 9, né? Esse 2 pequenininho aqui em cima, esse que é o que nós chamamos de expoente, ele me diz quantas vezes eu tenho que repetir a base aqui para multiplicá-la, né? Então, a base é 3, então eu vou multiplicar o 3 pelo 3 duas vezes, porque é o númerozinho que está ali em cima. Gente, é bem fácil aplicar o Teorema de Pitágoras. Para quem não lembra, vocês vão ver que não é difícil. Olha só, eu trouxe aqui um exemplo para nós. Calcule a medida faltante de cada triângulo abaixo. Gente, nós temos que calcular a medida faltante de cada triângulo abaixo, certo? Então, vejam só. Nós temos 3 e 4. São esses dois lados. Estes dois lados, gente, eles formam o nosso ângulo de 90 graus, certo? E a diagonal é o lado que está faltando, que eu vou chamar de A. Por quê? Por que de A? Porque essa diagonal seria a nossa hipotenusa, certo, gente? Seria a nossa hipotenusa. Então, o que nós sabemos? Nós queremos calcular o valor do A e os nossos dois catetos valem 3 e 4. Certo? Ó, então o B vale 3 e o C vale 4. Professor, tem diferença se eu botar o C valendo 3 e o B valendo 4? Ou eu fazer B valendo 3 e C 4? Não, gente. Quem for o B e quem é o C não vai mudar aqui no Teorema de Pitágoras, tá bom? Então você pode escolher qualquer um deles para ser o 3 e o 4. E agora você vem lá e aplica a nossa fórmula. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tá bom? Elevado. Então, vamos substituir os valores. O A a gente quer descobrir. Então, não tenho que substituir. Então, eu vou deixar o A aparecendo aqui, A ao quadrado. Mas agora, no lugar do B, a gente coloca 3. Ó, então, vai ficar 3 ao quadrado mais C ao quadrado. O C é 4 ao quadrado, certo? Gente, lembrando que aqui nós temos uma potência. Então, 3 ao quadrado significa 3 vezes 3. Ok? Mais 4 ao quadrado significa 4 vezes 4. Então, A elevado a 2 vai ser 3 vezes 3 é 9, mais 4 vezes 4, isso vai dar 16, certo? Temos aqui o valor 16. Vou continuar aqui no ladinho, pessoal, aqui em cima, ó. Então,
agora nós temos que fazer essa soma. Quanto que é dar 9 mais 16? Nós vamos ter como resposta, então, o número 25. Certo? O número 25. Acabou a nossa conta, gente? Quase. Ainda não acabou. Qual que seria a próxima etapa? Eu tenho a elevado a 2 igual a 25, né? Então, para eu calcular o valor de a, para eu sumir com esse elevado a 2, nós temos que o inverso da potência é o quê? É a raiz quadrada. Então, nós terminamos a nossa conta calculando o valor da raiz quadrada daquele número. Daí fica só o a. Daí a gente descobre o valor do a. Se o a é a raiz quadrada de 25, vocês lembram quanto que é a raiz quadrada de 25? Que número que multiplicado por ele mesmo dá 25? No caso, seria o número 5, né? Então, vejam só, pessoal. A hipotenusa desse nosso triângulo vale 5. Esta seria, então, a nossa resposta. Tudo bem? A hipotenusa do nosso triângulo aqui vai valer 5. Beleza? Gente, vamos pro próximo triângulo que eu trouxe de exemplo aqui para nós. Olha só. Esse outro triângulo aqui, vocês estão vendo onde está o nosso ângulo de 90 graus? O ângulo de 90 graus, ele está aqui, ó. Então, o lado que está oposto a dele é o 13. E o 13 é a nossa hipotenusa. Então, nesse triângulo que eu trouxe de exemplo aqui para vocês, a gente já sabe o valor da hipotenusa. Qual é a letra que nós utilizamos para simbolizar a hipotenusa? Nós usamos a letra A. Então, nesse triângulo aqui, ó, eu sei que o valor de A vai valer 13, ok? Porque ele é a nossa hipotenusa. O outro lado vão ser os catetos, que é o B e o C. Tudo bem? Cateto B, cateto C. Vejam só, gente. Um desses lados é o 5. Então, vou chamar o B de 5, por exemplo. Mas tem o outro cateto que a gente não sabe. Por isso que está vindo X aqui. Tá vendo que apareceu a letra X? É porque a gente não sabe qual é o valor do outro cateto. Então, a gente quer descobrir. Ó, é uma interrogação, é uma incógnita. Quanto que vale o outro cateto? Então, como é que a gente vai fazer essa conta? Nós vamos lá aplicar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok? Então, o que nós vamos ter? No lugar do A, eu vou colocar o número 13, então. Então, vejam só, nós teríamos 13 ao quadrado igual a B, que seria 5 ao quadrado mais C. O C a gente não sabe, que é o outro cateto, certo? Então, nós queremos determinar o valor deste cateto. O que nós vamos ter que fazer agora? 13 ao quadrado, gente, o que é 13 ao quadrado? Temos que lembrar que é 13 vezes 13. O que é 5 ao quadrado? É 5 vezes 5, mais C ao quadrado. Tá bom? Gente, quanto será que vale 13 vezes 13? Vamos fazer essa conta aqui no lado? Ó, 13 vezes 13. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 1 é 3. Mais um espacinho em branco. 1 vezes 3 é 4. E 1 vezes 1 é 1. Certo? Então, nós vamos ter... Opa, calma aí, perdão. Aqui nós temos um erro, né? 1 vezes 3 é 3. E 1 vezes 1 é 1. Então, agora sim, nós vamos somar. Isto vai dar 9. 3 mais 3 vai dar 6. E 1 aqui embaixo, nós vamos ter, então, 169. Então, vejam só. 13 vezes 13 é 169. Igual
5 vezes 5, o que dá 25, mais c elevado a 2, que no caso, né, é o nosso c ao quadrado, tá bom? Pessoal, para descobrir esse c ao quadrado, nós temos que isolar o c, tem que deixar o c sozinho. Então, o que seria a próxima etapa que nós teríamos que fazer? Esse 25, ele vai passar lá para o outro lado da igualdade, só que ele vai vir negativo. Então, ficaria assim, ó, 169 menos 25 é igual a c ao quadrado. Para eu isolar o c, eu tenho que tirar o 25. Como não tem sinal nenhum antes dele, significa que ele é positivo, né? Então, quando ele passa para o outro lado, ó, eu inverto ele para o outro lado do igual, ele vem negativo. E quanto será que é 169 menos 25? Alguém sabe de cabeça? Quanto que vai dar isso? Isto vai dar 144, né? Então, ó, 144 é igual a c elevado a 2, c ao quadrado. O que nós temos que fazer por final? Tirar a raiz quadrada. Opa, acho que vocês não estavam vendo, né? Aqui a minha tela. Deixa eu só arrumar aqui. Olha só. O que a gente tem que fazer por final, né? Para terminar a nossa conta. Eu tenho 144 igual a c ao quadrado. Você vai tirar a raiz quadrada daquele valor. Então, nós ficaríamos com raiz quadrada de 144 igual a c. E agora você tem que pensar, que número vezes ele mesmo dá 144? 10 vezes 10 é 100. 11 vezes 11 é 121. 12 vezes 12, 144. Então, a raiz quadrada de 144 é o número 12, certo? Então, pessoal, esse x aqui, ó, esse cateto, ele teria como seu tamanho valendo 12. Esta seria, então, o valor aqui da resposta para esta questão, certo? Isso daqui é, então, as aplicações, né, referente ao Teorema de Pitágoras. Tudo bem? Isso seria, então, as explicações sobre o Teorema de Pitágoras. Pessoal, depois nós vamos ter ali uma outra parte da aula que vem agora, que são as razões trigonométricas, certo? Nós vamos ter aqui as razões trigonométricas, que é o que eu vou mostrar agora. Deixa eu só tomar uma aguinha. O que acontece, pessoal? Vão ter problemas, problemas, né, para a gente resolver, aonde nós vamos conhecer apenas um lado do triângulo. A gente só vai saber um valor de um lado do triângulo. Mas, em compensação, nós também vamos saber o valor de um ângulo que está ali dentro desse triângulo, certo? O valor de um ângulo daquele triângulo que nós teríamos ali. Então, vejam só o exemplo. Eu coloquei aqui um triângulo retângulo. Ele tem aqui, pessoal, os pontos A, que fica bem nas quinas, né? Os vértices. O ponto B e no ponto C. Tá vendo aqui? A, B e C. A, B e C. O que vai acontecer nisso, pessoal? O ângulo de 90 graus, esse ângulo de 90 graus, ó, ele tá aqui na parte de baixo, né? Ele tá aqui nessa partezinha de baixo. E este ângulo, gente, de 90 graus... o ângulo de 90 graus está aqui, e aqui vai existir um outro ângulo, que a gente não sei quanto que é. Aqui, vocês conhecem que letra que é essa? Já ouviram falar nisso daqui? É tipo um zero com um risquinho no meio? Isso é uma letra grega, gente.
chamado θ. A gente lê isso θ, ok? É uma letra grega. θ, ela é uma letra que ela vai simbolizar o valor deste ângulo. Pode ser um ângulo de 30 graus, um ângulo de 40 graus, um ângulo de 50 graus, não sei quanto, tá bom? Mas o que acontece, gente? Esse ângulo, nós vamos ter os dois catetos do nosso triângulo. Você lembra lá dos nossos catetos? São os lados que formam o ângulo de 90 graus. Nós temos esse lado aqui, certo? Que eu estou fazendo aqui em vermelhinho, para ficar mais fácil de entender. Olha só, eu tenho aqui esse lado oposto. Esse cateto que fica no outro lado do ângulo, ele é chamado agora de o lado oposto a quem, gente? O lado oposto ao nosso ângulo θ que nós temos aqui, certo? E na parte de baixo, nós vamos ter o lado adjacente, o lado que forma o nosso triângulo retângulo na base. Então, ali, todo triângulo retângulo, né, lá no Teorema de Pitágoras, tinha só cateto e cateto. Não importava para nós quem é quem. Mas nesse tipo de situação, quando nós tivermos o valor do ângulo, né, como ele está ali, esse meu θ, esse ângulo, os catetos, eles vão ter nomes especiais. Um vai ser o cateto adjacente, que é o cateto que está formando o meu ângulo, que está junto aqui com o ângulo, ó. Por isso que ele é adjacente, ele advém do ângulo. E nós temos o outro cateto, que vai ser o cateto oposto, certo? Vai ser o valor do cateto oposto ao nosso triângulo. Então, eu vou dar aqui um exemplo para você pensar um pouquinho, tá bom? Olha só, vou te dar aqui uma situação para você pensar um pouco. Imagina que eu tenho um triângulo. Vou fazer aqui acho uma outra coisa, olha só. Eu tenho um triângulo aqui. Olha só, esse triângulo, ele tem o meu ângulo de 90 graus, certo? Aqui está o 90 graus. Beleza, aqui está o ângulo de 90 graus. Imaginem, pessoal, que aqui, ó, eu tenho um ângulo de 60 graus. Tá bom? Então, ó, aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 60. O que vai acontecer? Este lado aqui é a minha hipotenusa, certo? Este lado aqui, gente, é a minha hipotenusa. O lado que fica longe dos 60 graus, ó, os 60 graus está aqui. Então, esse lado que fica mais longe a ele é o que nós chamamos de cateto ou de lado oposto, certo? Porque ele fica no outro lado ao nosso ângulo de 60 graus. Aqui o nosso ângulo, ele era esse θ, ó. O θ estava para cá, então o cateto ou o lado oposto ficava para cá. Nesse caso, como o meu ângulo que eu estou considerando é o verdinho, né, esse de 60 graus que está aqui embaixo, o lado oposto a ele fica aqui, ó, nesse cara aqui. E aqui, o lado que forma o ângulo de 60 graus, ele é o que nós chamamos de lado adjacente, certo? Este é o nosso lado adjacente. Deixa eu ver se tá gravando ainda. Tá sim. Este é o nosso lado adjacente. Mas agora, gente, imagina uma coisa. Imagine que eu tenho... Opa, vou copiar aqui. Calma aí, deixa eu pegar essa figura. E vou trazer ela aqui para baixo. Eu vou usar essa mesma figura novamente, tá bom? Só que agora, eu não vou considerar o ângulo aqui de baixo. Eu vou considerar este ângulo aqui, ó. Imagina que este ângulo, gente,
é 30 graus. Certo? Imagina que esse ângulo é o nosso 30 graus. Então, aqui está o meu ângulo de 90 graus, que é a nossa quina, certo? Agora eu quero que você pense comigo. Aonde fica a hipotenusa? A hipotenusa está no mesmo lugar, certo? Ó, a hipotenusa está aqui. A hipotenusa ficou aqui. Tudo bem? Aonde vai... Os nossos catetos estão aqui. Mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho e visse. Quem que é agora o nosso cateto ou o nosso lado oposto e quem é o nosso lado adjacente? Eu gostaria que você pensasse um pouquinho, meus colegas. Por que isto? Porque agora, gente, como mudou o ângulo, mudou quem é o meu lado oposto e o lado adjacente. Por quê? Agora, esse lado aqui de baixo, ele é o lado oposto ao 30 graus. Por quê? Porque é ele que está longe do 30 graus. E esse lado aqui, ó, esse é o lado que está formando o meu ângulo de 30 graus. Então, esse passa a ser o meu lado adjacente. Certo? Então, vejam. Quando o ângulo está aqui embaixo, esse cateto aqui era o cateto oposto. Agora, nesse outro triângulo, como o meu ângulo de 30 graus está aqui em cima, o cateto oposto é o que fica no outro lado. Então, passa a ser esse cateto aqui. E o outro cateto vira o adjacente. Certo? Vira o que nós chamamos de cateto adjacente. E o que vai acontecer, minha turma? Existem 3 razões trigonométricas principais. Certo? Existem 3 razões trigonométricas principais. Quais são elas? Nós temos o seno, nós temos o cosseno e nós temos a tangente, certo? Nós temos essas 3 como sendo as principais razões trigonométricas. Seno, cosseno e tangente. O seno, a gente abrevia ele escrevendo sen, S-E-N. O cosseno, a gente abrevia ele escrevendo cos. E a tangente, a gente pode usar TG ou tan. As duas formas são parecidas, tá bom? E assim, gente, todo ângulo de um triângulo, nós conseguimos descobrir quanto que vale o seno, quanto que vale o cosseno e quanto que vai valer a tangente. Olha só, o seno de um ângulo é o valor do lado oposto dividido pelo valor da hipotenusa. O cosseno vai ser o valor do lado adjacente dividido pela hipotenusa. Esse traço aqui, ó, significa dividido, tá bom? Então, o seno é o lado oposto ao ângulo dividido pelo tamanho da hipotenusa. O cosseno é o lado adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o lado oposto dividido pelo lado adjacente. Vocês estão vendo que na tangente não entra a hipotenusa, né? Não entra a hipotenusa nesse caso, certo? Então, turma, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou trazer aqui um exemplo só para ver se vocês conseguiram entender o que eu queria trazer aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui uma situação problema só para vocês analisarem. Já volto aqui. Bem, pessoal, então aqui está a questão, né, que eu trouxe aqui como exemplo para nós resolvermos, certo? Esta questão aqui, acho que nós estamos gravando, né?
essa questão aqui, o que vai acontecer? Eu trouxe o valor do θ, esse é o nosso ângulo, ele está aqui embaixo, ok? E eu quero calcular o valor do seno, do cosseno e da tangente do ângulo θ. Tudo bem? Então, pessoal, o que nós temos que saber? Primeiro de tudo, deixa eu mudar aqui. Quanto que mede, né, o lado oposto ao θ? O lado oposto, olha só, o θ está aqui embaixo, certo? Então, o lado que é oposto a ele está medindo 3, certo? O lado oposto a θ mede 3. Depois, nós vamos ter o lado adjacente a θ. Nós vamos ter o lado adjacente a θ. Quem que é o lado adjacente, pessoal? É o cateto que está formando aqui embaixo o nosso ângulo, que eu estou chamando de θ. Então, este ângulo, ele vale 4, certo? E nós temos também ainda a nossa hipotenusa. Quem que é a hipotenusa, gente? A hipotenusa é essa medida aqui de cima, ó, é a nossa diagonal do nosso triângulo. Essa hipotenusa vai valer 5, certo? O que eu quero que nós tínhamos que calcular? Nós tínhamos que calcular o valor do seno de θ, nós tínhamos que calcular o valor do cosseno de θ e nós tínhamos que calcular também o valor da tangente de θ, certo? Seno, cosseno e tangente. Opa, meu sistema fechou aqui. Deixa eu ver por que ele fechou. Deixa eu abrir de novo aqui, é para ele trouxe aqui. Tá aqui. Então, olha só, gente, como é que nós calculamos o seno do θ? O seno, o que nós temos que fazer? Ó, o seno é o lado oposto dividido pela hipotenusa, certo? Quanto que mede o lado oposto, gente? Nós não vimos que era 3? Então, vai ser 3 dividido, que é aqui o tracinho da fração, né? 3 dividido pela hipotenusa, que nesse caso era 5. Então, ó, o seno é 3 dividido por 5. Pode deixar assim em fração mesmo, tá bom? Não precisa transformar em decimal. Para o outro, vamos lá, vamos calcular o cosseno. O que seria o cosseno desse ângulo θ, gente? O cosseno é o lado adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o lado adjacente, ele está valendo 4, certo? Olha só, 4 dividido pela hipotenusa, que vale quanto? A nossa hipotenusa vai valer 5. Então, o cosseno aqui desse ângulo θ, ele vai valer 4/5. Ok? E nós também vamos ter ainda o valor da tangente. O que é a tangente? A tangente vai ser o valor do lado oposto dividido pelo lado adjacente. Então, quem que é o lado oposto do nosso triângulo? O lado oposto aqui é 3 e o lado adjacente vai valer 4, certo? Então, nós temos 3 dividido por 4. Aqui nós temos o valor do seno, do cosseno e da tangente neste nosso triângulo, ok? O seno é 3/5, o cosseno é 4/5 e a tangente vale 3 dividido por 4, tá bom? Por enquanto, gente, eu acho que nós vamos encerrar por aqui na nossa aula, tá bom? Eu acho que já deu para dar bastante conteúdo, né? O Teorema de Pitágoras e essas razões trigonométricas. Nas nossas próximas aulas, nós vamos estudar situações problemas, situações contextualizadas, que
onde a gente vai aplicar na prática, né, ver aplicações. Aonde que a gente usa esse seno, cosseno e tangente, para que isso serve mesmo na prática, tá bom? Mas eu gostaria, gente, que vocês anotassem aí no caderno de vocês essas 3 fórmulas, porque elas vão ser bem importantes para nós no nosso estudo daqui para frente, tá bom? Pessoal, eu me despeço hoje por aqui de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Agora vocês têm algumas listinhas de exercícios para fazer, né? Vocês podem tirar as dúvidas comigo, me mandar e-mail, né, fazendo alguma pergunta, naquele e-mail que eu deixei disponibilizado para vocês ali no roteiro de estudos, tá bom? Os meus dias que eu tô, digamos assim, à disposição ali da escola de vocês é na segunda e na quarta-feira de manhã. Então, nesses 2 dias de manhã, vocês podem mandar dúvidas para mim que eu vou responder vocês, tá bom? Gente, um abração e a gente se vê de novo numa próxima aula. Valeu, até mais!